Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Natalim Blefar. Essa noite estamos aqui novamente com o Marcos Adriano. O Marcos vai falar novamente um pouquinho sobre ele, para quem não o conhece ainda. Marcos, muito obrigado por você estar aqui com a gente novamente, né? Vamos falar sobre sua área de especialidade aí, que é a Matrix, né? Não o filme em si, mas também, né? Mas é mais a questão do curso. Também na vida real, em tudo. A Matrix real, né? Real, a Matrix real. Bom, boa noite a todos, mais uma vez aí, Rodrigo, pelo convite, né? Ao centro, por todo o trabalho e suporte aí. E a gente está aqui, né? Meu nome é Marcos Adriano, eu vim da área financeira e há um tempo atrás me deparei aí com esse conflito da Matrix, que eu vou contar um pouco para vocês. E hoje, na verdade, eu atuo como ativista quântico, né? Fiz uma formação de programação neurolinguística e sou master na PNL. E hoje sou um facilitador de um curso em milagres. Eu fundei um cineclube Visão Una, onde o foco desse cineclube é documentários e filmes todos voltados à espiritualidade e autoconhecimento. E também veio aí do universo, tenho levado também grupos para uma experiência na Índia, através da Brahma Kumaris, e uma viagem também já estruturada para o Peru, né, para a gente ter uma experiência lá com os Incas, né, com essa tradição. Então, enfim, essa foi uma trajetória e eu gostaria, né, dessa noite, desse convite, de fazer esse link, né, entre Matrix e espiritualidade, né, o que é essa espiritualidade que trouxe, né, esse despertar, eu diria, né, esse acordar de um sonho, né, que é chamado Matrix. Okay? Vamos juntos, né? Você é especialista na Matrix, eu me considero você é quase o Morpheus, né, da vida real. O Morfeu com óculos, né? Disfarçado, né? Mas eu estava revolvendo, né, quando o Rodrigo deu a ideia desse tema, né? É muito interessante porque, no fundo, a Matrix nos aprisiona, mas ela sem querer vai me dando algumas pistas de quem eu sou, né? E uma das coisas que eu me lembrei nitidamente, eu vim da área de banco, tá? Eu fui gerente comercial. E foi interessante que o banco que eu trabalhei, toda vez que tinha programas de RH, de ISO, não sei o quê, de qualidade, normalmente eles treinavam funcionários e os funcionários eram os multiplicadores. E aí eu comecei a achar interessante que todos esses programas eu era chamado, né? E aí eu comecei a perceber, por que eu sou chamado? E aí eu também tinha uma relação com os clientes muito humana, né? Embora eu trabalhava num banco, de quando o cliente estava mais necessitado de recurso, eu bolava a operação para dar fôlego para ele beber água, né? E aí, até um dia que eu fui chamado de Silvio Santos, né? Sabe o gerente Silvio Santos? Quem é ele? O Marcos Adriano. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? E foi assim, foi muito interessante, porque no primeiro momento, Rodrigo, eu fiquei assim, muito com a raiva, né? Porque foi um bullying aquilo, né? Mas me fez eu voltar para dentro de mim e pensar, bom, eu tenho um lado muito forte humano. E aí eu comecei a rever que a Matrix estava me dando uma pista, né? Ele me aproveitava onde eu tinha um dom aí. E aí eu falei, não, espera um minutinho. Eu vim para ajudar o mundo, sim, mas não com dinheiro. E aí caiu uma ficha. E aí eu falei, então assim, a Matrix, ela te aprisiona, mas ela também, se você começa a ter um foco, ela pode ter um outro significado.
tá? Porque quando você é usado pela Matrix, a Matrix sabe que você é bom para alguma coisa, porque ele quer que você produza o melhor. E isso acontece nas empresas, por exemplo, né? Então ele vai te promover, te dar ganhos, né? Benefícios, para você ter um atrativo, mas você está dando na jugular o teu sangue, né? Essa é a questão, tem um preço caro aí nessa história. Então, assim, me veio muito forte, né? Porque é uma oportunidade de eu olhar realmente como estão me usando dentro da Matrix. Eles descobriram algo que talvez eu não enxergue. E aí eu peguei esse fio dentro desse novelo, desse emaranhado, eu peguei um fio da meada. E eu falei, não, gente, eu vim para fazer outra história, né? E o que moveu todo esse movimento de escrever uma outra história? Quando realmente, por mais que a Matrix me angariava com prêmios, com ternos, com almoços, com cliente, algo faltava. Sabe um buraco, um vazio que a gente sente? E aí eu comecei a perceber que tinha algo errado. E aí outra coisa que me pegava muito era assim, você dava o sangue, né, área comercial, e aí você cumpria as metas, né? Aí zerava o mês, então nós estamos aqui no final do mês, né? Todo aquele esforço que você fez, cumpriu metas, virava no dia 1º agora de agosto, começava nas estacas 0. Então quem era você? Qual eram seus méritos, né? Era bonitinho me pagar em dinheiro, mas eu queria sentir uma coisa mais profunda, né? Um reconhecimento interno e não simplesmente zerar o velocímetro e eu começar a esquecer das coisas, o histórico da minha vida dentro de um banco. E quem me deu esse histórico, o banco me premiava num nível, mas os meus clientes me davam esse preenchimento. Porque, Rodrigo, eu acabei indo em casamento de filho de cliente, ele tinha casamento de 20 anos, 30 anos, eu sentia parte de uma coisa maior, de uma família. Então, acho que por isso que veio esse Silvio Santos, entendeu? Quem quer dinheiro. Não é que eu fiz nada, na verdade, eu ajudava o cliente a beber água. E uma coisa que eu tive de retorno, pessoal, eu fui um gerente que nunca tive uma concordata e uma falência na minha carteira. Porque eu tive clientes que não pagavam o outro banco, mas me pagava. E aí ele quebrava no dia seguinte. Então, eu percebi que existia, não era só números a relação com o mundo, né? Não era só o dinheiro. Eu percebia que o mundo me retornava, os meus clientes me retornavam com uma relação humana, né? E aí eu conheci o kardecismo, né? E aí do kardecismo, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um processo de reforma íntima, né? E eu fui entender que eu era chamado para ir mais a fundo dessa relação comigo em primeiro lugar e com o mundo. Mas assim, no final, a Matrix me deu algumas dicas aí, né? Me deu uns rastros aí, porque ela me premiava. Mas por que ela estava me premiando? O que ela queria? O que ela estava querendo, né? Me barganhar? Ela sabia o que eu podia dar de melhor, a minha melhor energia, eu diria. E aí foi quando eu saquei, essa relação não está justa, né? Porque não é dinheiro que paga a felicidade, não é dinheiro que paga a minha realização. É uma coisa muito maior. Eu acho que o que eu senti na minha trajetória foi ver o bem que eu fiz para os meus clientes. Ver o cliente inaugurar uma filial e você ir lá ser premiado, esse foi o meu sócio. E eu era do banco, você percebeu? Então eu tive muitas experiências em que isso valorizou uma coisa que não vem pelo dinheiro. E aí eu percebi, através da espiritualidade, que ela estava no pano de fundo da minha realização. Só que aí eu falei, não, eu não vim trabalhar com o dinheiro, né? Eu vim trabalhar com uma relação que se perdeu no mundo da Matrix, que te vê como número.
O que é ver como número? Eu sou o meu CPF, sou o meu RG. Agora você tem na carteirinha, né, na carteira de habilitação, que eles estão querendo, né, ter uma única carteira, e você é um seriado. É um número numa sequência. E isso é muito desumano. E aí eu vim, em 1999, veio o primeiro filme dessa trilogia, e foi assim, a chave que precisava ser virada, né? Porque a história do filme, ele gira justamente em alguém que está em busca dessa realidade paralela. E aí a história do Neo no meio do filme. E aí é muito interessante que quando você tem uma verdadeira busca, parece que há uma conspiração do bem, que lá no filme fala da resistência. E aí você começa a perceber que você nunca está no lugar errado. Você sempre está no lugar certo. Porque quando você tem um propósito que é galgado fora da Matrix, você começa a ver que tem alguma coisa que gira maior. E a gente começa a ver que na espiritualidade é o nosso Criador. E aí eu posso falar de Deus, eu posso falar da energia que Ele gera. E hoje nós estamos numa era que a palavrinha, né, sincronicidade, ela hoje é parte do nosso vocabulário. Ô, Marcos, começa a perceber. Diga. Desculpa te interromper, enquanto você estava falando, o meu celular começou numa vibração louca aqui, e eu não pude deixar de olhar, que muita gente começou a me chamar que não estava conseguindo entrar e que não estava achando, né? Achei estranho, porque é sempre tão simples, né? Da outra vez foi bem simples. E agora que eu estou olhando aqui na tela, na minha tela de controle aqui, tem 28 pessoas ao vivo. Só que aqui no Facebook, ó, tem 64. Olha que falha na Matrix. Ah, entendi. Tá vendo que estranho? Que estranho. Né? E além disso, tem muitos comentários que as pessoas colocaram aqui, onde eu acabei de te mostrar, que não estão aparecendo aqui para mim. Eu nunca falei sobre isso antes, é muito estranho. É estranho que a gente está falando da Matrix e a falha da Matrix. Não chegou a gente. A falha da Matrix pegamos a falha. Muito, muito interessante, né? Perfeito. Falha da Matrix, pessoal. Matrix nos achou. Olha os Smiths, olha o que acontece. Nos achou. Ai, gente do céu. Ó, Marcos, em sua homenagem, eu vou trocar o tema aqui da... Opa! Tá vendo? Ó, aqui, ó. 1-0 ontem. No final, mas tudo bem, tá valendo. Ô, Marcos, eu quero te agradecer antes da gente começar a live. Eu pedi um favorzão para você hoje e você me concedeu. Eu achei muito legal da sua parte, que foi o quê? Vai começar o curso Matrix, né? Porque o que nós vamos fazer hoje é uma live de por volta de 2 horas, né? E não, ele não começa nem a pensar em sair da Matrix. Nós vamos falar por cima, né? O curso são vários dias, né? Sim. Quantos módulos são? Olha, na verdade, o curso ele era feito num fim de semana, numa imersão, e eu acabei fazendo ele em 6 módulos, né? E aí eu calculei, né, ficar 4 horas dentro de uma tela fazendo revolvimentos, né? Isso cansa muito. Então, nós montei uma estrutura de 6 encontros de 2 horas, que a gente vai ver 3 a 4 cenas, vamos dividir em grupos separados, vamos voltar para o grupão, vai ser tudo via Zoom, e nós vamos estudar 23 cenas. Mas qual é o objetivo desse encontro? Primeiro, assim, eu tenho um xodó por esse curso, né? Ele é o início de qualquer processo que a pessoa esteja buscando algo em sua vida, porque ele vai falar sobre escolhas, especialmente a representação é as pílulas, né? Vermelha e azul.
Mas ele foi, eu acho que para muitos que estão aqui, que já participaram, sabe que é um divisor de águas, né? Porque você vai sair do encontro com uma outra visão de você em relação ao mundo e em relação ao mundo, as escolhas que eu posso ter dentro dessa matrix de ilusão. Como eu estava comentando, né? Olha os comentários que estão chegando, né? Filha, Márcia, querida, que bom tê-la aí. Então eu tenho vários hoje que estão na resistência, que viraram coelho branco do mundo, né? E coelho branco, né? Então, qual é o simbolismo do coelho branco? Vai ter que fazer o retiro para saber o que é o simbolismo desse coelho branco. E, naturalmente, os que fizeram, naturalmente, hoje são coelhos brancos, né? Coelhos brancos, gente, são as pessoas que vão aparecendo na vida da gente e vão trazendo um rastro que bate com o nosso sonho. É isso que é um coelho branco. E uma das coisas que a gente começa, a espiritualidade traz uma palavra-chave que hoje está muito usual, que é a gratidão. E eu sempre olho um pouco para trás e tenho muita gratidão por todas as pessoas que me fizeram hoje estar aqui. Você percebeu? Então, uma gratidão imensa pela Leia e pela tua mãe, que nos colocaram aqui hoje. Verdade. E eu acho que é isso que traz a espiritualidade, além das coisas da Matrix, né? Você ter um sentimento de abundância, porque Deus é abundante, né? E aí a física quântica vem assinar embaixo, mundo de possibilidades. Que mundo ele está querendo nos chamar a atenção? Né? Marcos, antes da gente entrar mais a fundo na Matrix, deixa eu falar para o pessoal. Olha, pessoal, então, como eu havia dito para vocês, eu pedi para o Marcos um grande favor. Por quê? Ele vai explicar mais a fundo, mas esse curso, como vocês viram o depoimento das pessoas aqui, esse curso ele é um divisor de águas, porque é um curso que nos ajuda a entender a nossa realidade humana na Terra, né? Através de uma forma espiritualizada. Então, como o meu intuito para você... Ô, Marcos, olha aqui que eu estou olhando para a tela agora para você. Como o curso... Estou te olhando. Então... Como o curso, ele é um divisor de águas, e o que eu estou querendo fazer aqui no CNB é tirar vocês da realidade humana, trazer para uma realidade espiritual. Esse curso é um curso essencial, que vai te alçar a altos níveis, então é primordial, se você tiver a possibilidade, que você faça. E como eu pedi um grande favor para o Marcos, que é o quê? Falei, Marcos, tem como você conseguir um desconto para o pessoal do CNB, para que eles possam ter a oportunidade de fazer, né, uma ajuda. Aí o Marcos deu 25%, né, Marcos? Sim, 25%. Então, pessoal, quem quiser fazer, e eu recomendo, tá? E eu vou falar para vocês que eu já estou matriculado, eu vou fazer também. Olha lá, esse aqui é a turma do WhatsApp, que é onde é passadas as informações. Turma de sexta-feira. É a turma de sexta-feira, são sexta e sábado, né? Então, ele está fechando as turmas hoje, não é, Marcos? Você vai hoje, fechar... é o mais tardar hoje. Mas o que nós vamos fazer, Rodrigo? O primeiro módulo, a gente provavelmente vai ser gravado, porque se as pessoas resolverem durante a semana, a hora que começarem o curso, quererem indicar, então a pessoa vai poder assistir o módulo 1, e a partir do módulo 2 já não entra mais, porque não vai ter gravação. Isso é uma questão de privacidade do grupo, né? É um grupo que a gente vai compartilhar, ninguém vai fazer terapia, não vai fazer nada disso, mas a gente vai preservar a identidade do grupo. Então, os meus trabalhos, eu tenho um cuidado e um zelo para que seja um lugar seguro para a gente poder compartilhar essa verdade, né? Sem interferência dos Smiths. É isso aí. A gente então, pessoal, vocês vão acessar aqui, tá vendo? bit.ly bit.ly/desconto matrix.
E o Marcos colocou um desconto especial para o pessoal do Centro Espírita Natalim Blefar, tá? Foi um pedido meu que eu fiz para ele hoje à tarde. Eu agradeço de você ter concedido para as pessoas do centro que queiram fazer. Eu fico muito grato porque eu sei que é um curso fora de série. A minha amiga querida Leia já fez, se eu não me engano minha mãe já fez também, e elas falam demais sobre o curso, e tô louco para fazer também. Eu sei que vai ser um divisor de águas, e hoje nós vamos falar, né, não vai nem coçar um pedacinho do que é o curso em si, obviamente, mas nós vamos falar sobre o que é essa matrix de controle, né, e como a espiritualidade pode ser uma ferramenta para que você desconecte, né, o plug da nuca. Da nuca, sim. Vamos lá, Marcos. Essa é uma série de simbolismos, né, que o filme traz. E assim, qual é o meu cuidado com os retiros? Eu sempre costumo começar com um foco para a gente olhar o filme, porque ele tem várias leituras e a gente não vai entrar na numerologia, na astrologia, não vai. A gente vai ter um único foco. E esse foco eu já vou cantar a bola para vocês. Vai ser a caverna de Platão. E essa vai ser a linha mestra. Então, que nós vamos percorrer 23 cenas. Tá? E o segundo, Rodrigo, a gente começa com a Capela Sistina, que é o Reload, porque fala de Zion. Para onde nós estamos indo? E Zion representa uma das etapas da nossa saída da Matrix. Então, é muito interessante que o filme deu, né, uma série de leituras e mexeu muito em 1999, de lá para cá. É um filme super atual, né? E eu quero dizer que muita gente, é interessante, não consegue assistir porque é muita briga, né? Mas essa briga, na verdade, está dentro de nós, tá? Então, é por esse caminho que a gente começa a perceber que não existe inimigo lá fora. Existe um único inimigo. E ele está muito próximo daqui, da minha jugular. Ó, e eu preciso tirar esse plug. Você percebeu? Então é muito bacana quando você... o que o filme traz, né? O foco desse primeiro encontro é escolhas. Pílula, vocês sabem que a âncora desse filme é pílula vermelha ou pílula azul. Mas independente de ele me trazer uma escolha mais asserteira daqui para frente, ele vai te dar noção aonde a Matrix está nos pegando. Essa é a sacada. Porque às vezes você está achando que você está conectadésimo com a espiritualidade e de repente você está com o Smith do lado e aí ele está ali, está pronto. Smith, gente, são as pessoas que nos aprisionam, né, num sentimento, numa raiva, que me aprisionam dentro da Matrix. Porque a Matrix, ela funciona da energia do medo. É uma usina. Você percebeu? E aí você vai entender aonde entra as fake news do mundo. Você percebeu? E aí você começa realmente a entrar em outra frequência. Então eu sempre brinco hoje em sala de aula. Quando você estiver no AM, no FM, você nem sabe o que está ouvindo, quem está na AM e o que está ouvindo, porque você está no som, Spotify, você percebeu? É uma coisa, né? Então é muito bacana olhar o que está acontecendo lá fora no mundo paralelo que está acontecendo. Paralelamente, nós estamos falando de duas dimensões. E na linguagem do Matrix, ele vai falar sobre a resistência e sobre a Matrix. São dois mundos paralelos. E aí você vai no curso em Milagres e ele fala de duas mentes que estão divididas, entre a mente certa e a mente errada. E aí a gente vai mais atrás no Autism. Vamos para o Tom e Jerry. Existe o anjinho e o diabinho. Que o Tom e o Jerry ficam em dúvida, vou ou não vou? Anjinho e diabinho. E aí você começa a perceber que realmente existe
Algo que me leva para a luz e algo que me leva para a escuridão. E não é que eu sou levado, eu escolho, isso que é o pior, pílula vermelha ou pílula azul. O princípio é esse, gente. Então, não venha me dizer que o obsessor te pegou. Você se pegou. Essa é a charada. Porque a gente... Sabe o que a Matrix faz? Ela, na verdade, ela não quer que eu identifique ela, mas ela quer que eu culpe alguém por eu estar dentro da Matrix. E, na verdade, esse é um Smith potencial. Então, essa coisa de você desculpar na espiritualidade... Por que a espiritualidade me ajudou a sair da Matrix? Porque eu comecei a realmente perceber que eu sou motorista e eu escolho que mundo eu quero ficar. Anjinho ou diabinho? Biblicamente, eu quero ir pelo amor ou pela dor? Porque ele deu essa escolha. E talvez essa escolha mais profunda e revolvimento que o filme, o Retiro, vai te trazer. Por isso que eu digo, e as pessoas que estão dando relatos, é um divisor de águas? Sim. E eu, assim, estou muito feliz, porque, assim, vai ser o primeiro retiro online, tá? Que eu montei com... Usando a Matrix, né? Hã? Primeiro retiro sobre Matrix, usando a Matrix. Usando a Matrix, porque agora, olha só o que ela nos oferece. Mas... A grande coisa, a grande sacada que eu sempre digo é o seguinte: é você estar na Matrix, mas não ser da Matrix. Isso quer dizer, a Matrix está a meu serviço, não que eu dependa da Matrix. Isso faz muita diferença. Muita. Com certeza. Eu tenho um... Diga. Nós temos um grande público seu hoje, e eu quero aproveitar para ler um trecho do Evangelho aqui do Segundo Espiritismo, que demonstra claramente a Matrix no Evangelho, tá? Que é um livro de quase 200 anos. Sim. E que o meu público não aguenta mais ouvir essa lição, que é a minha preferida dentro do livro. Por quê? Porque é a lição que dentro do Evangelho, que escrito há quase 200 anos, ela demonstra que estamos na Matrix, né? Que cabe a nós a sair. Então eu vou ler para o seu público. Ele tem 3 parágrafos. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado, e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação ao de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que se espante se inteirar da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vê senão doentes estropiados. Numa prisão de forçados, vê-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias. Pois não se envia a um hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Quando se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo,
O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Compreendem, pessoal, que fora da Matrix é o nosso lar? Nós temos que seguir o coelho branco junto com o Marcos? Essa terra aqui é uma prisão. Um aprisionamento. É um aprisionamento. E uma coisa que eu sempre falo, né, em sala de aula, né? Não entra no campo de batalha. Porque você não vai saber, quando você se aprisionar, quanto tempo vai demorar para você se liberar de uma raiva, de um ódio, de luxúria, de qualquer coisa que a Matrix fez eu acreditar que era essa a verdade da vida. Negativo. Negativo. O mundo, a Matrix está a meu serviço. Não que eu dependa da Matrix. E isso é libertador, eu vou falar para vocês. Nós temos que aprender, Marcos, o último estágio, né, é onde nós vamos chegar, é quando o Neo comanda a Matrix, né? É isso que nós temos que chegar, né? Sim. É quando ele enxerga e comanda a Matrix através de saber onde ele está, né? De se situar, de falar, já que eu estou aqui, eu vou fazer uso disso pro meu bem, para minha libertação, né? E aí, Rodrigo, para arrematar o que você falou, o Neo somos todos nós. Ah, sim, claro. Não é só um, não é um escolhido, né? Somos todos escolhidos, né? Todos somos filhos de Deus. Muitos serão chamados e poucos vão escolher ouvir. Não é alguém que vai escolher. É essa escolha que eu quero que você entenda. Que não existe escolha lá fora, alguém dizendo você vai, não. É você que escolhe ir ou não. É diferente o foco. E isso vai bater de frente, porque eu entrei dentro de uma zona de conforto que a Matrix adora que eu fique lá, né? Me aposente naquela situação. E não é bem assim. Não é bem assim. Você percebeu? Essa é a ficha aqui, ó. Eu tenho uma aluna que eu adoro, que ela sempre, quando cai uma ficha na sala de aula, ela diz, essa foi tampa de bueiro. Ou acorda ou não acorda, você entendeu? E é isso, é isso. Então, assim, eu sempre digo que esse processo, né, da espiritualidade, ela é de escada, tá? Não tenha pressa para apertar o botão e achar que você vai estar no céu no 10º, 20º andar. Não. A espiritualidade é um caminho que você vai fazer de escada, que você vai subir 3 degraus, desce 2, mais 1 é o salto. E quando você vai ver, você já andou 10 e não desce mais. Porque a gente vê as pessoas saindo da Matrix e de repente elas voltam de cabeça. Então, ela tem que ter muita atenção nas escolhas e saber que se você escolher a vermelha, vai escolher até o final. Não vai querer mudar. Uma coisa que Einstein falava, né? É que a mente, depois expandida, ela nunca se contrai mais. Perfeito. E é outra coisa, espiritualidade é um caminho que não tem volta. Porque uma vez que você abriu, até 1 milésimo, não dá para ser mais, não dá mais para alimentar o aprisionamento. Tá? Não existe aprisionamento. Você se aprisiona. Então, pensa quando você for entrar dentro de um campo de batalha. E campo de batalha, eu estou falando reunião de condomínio, reunião de família, reunião de empresa, qualquer situação onde você não vai preservar o que Kardec nos indicou. Reforma íntima está dentro de mim, e aí eu começo a lembrar que da onde eu vim. Eu vim de um lugar onde era amor. O ato da criação foi um ato de amor. E o homem escolheu o mal e dormiu num sono. Isso está na Gênesis, gente, 2º parágrafo. Adão caiu num sono. E aí vem um filme retratar de um sonho. Vocês não acham muita semelhança? Né? Então, por isso que eu estou falando, nós vamos com os olhos
da espiritualidade ver esses 23 temas. Tá? Perfeito. Eu vou botar até só para dar um gostinho. Nós vamos analisar, Rodrigo, um Porta dos Fundos. Ah, é? Que vai falar de um mundo paralelo. E como você enxergou isso? Porque eu não estou na Matrix. Eu estou em outro olhar. E os caras que criam nem sabem o que eles criaram. Às vezes eu acho que ele está tão conectado que às vezes ele faz numa coisa funny, divertida, e tem uma verdade pura do ser humano. Inacreditável. Só que quem está fora da Matrix consegue olhar. Sabe quando a gente usa aqueles óculos noturnos? E você vê tudo? É mais ou menos isso. Ó, esse olhar aqui, ó. O olhar do terceiro olho. Você percebeu? Então, não existe você desperto na resistência achar que você está pisando em ovos. Não. Na Matrix, sim. Você sempre vai estar, não sabe onde está a dinamite que vai te acionar. Não. Na resistência, você é o motorista. Não passageiro da Matrix. É diferente. E aí você vai descobrir o teu arquiteto, que é outra figura interessante que aparece mais no 2, entendeu? Sabe o que é interessante, Marcos? Que é que eu tenho certeza que o curso é excepcional. Aí, quando eu terminar, as pessoas vão ficar entorpecidas com a verdade. Mas a Matrix, ela é esperta, né? Porque a cada dia que você dorme e acorda, a sua mente, ela dá um restart, e aí você vai esquecendo as coisas, você vai perdendo a informação. Se você não tiver uma conexão espiritual muito forte, que você ancore ela todo dia, que é conhecida como o orar e vigiar, que muitos guias pedem, e entre outros mantras aí em frases, que é você se renovar diariamente a sua espiritualidade. Ou seja, não adianta você fazer o curso Matrix e não aplicar isso para a sua realidade. Não adianta você aplicar isso na realidade daquele dia que você está vivenciando o curso. Se você não pegar o conhecimento que você vai pegar com o Marcos, por exemplo, no curso, e aplicar na sua vida, não serve de nada, foi só entretenimento. E tenho certeza que não é isso que você quer, né? Porque entretenimento já tem o filme em si. Agora, uma análise profunda da Matrix, da realidade, ela tem que ser aplicada na vida, diariamente, não só durante o curso, né? Isso é muito importante dizer, né? E por que não depois de um tempo, né? Porque, assim, por mais que você tente, às vezes, realmente a Matrix, ela dá uns golpes fortes, né? Fazer o curso novamente, para dar uma reavivada, né? A gente recebe muita informação durante o dia, né? A gente no trabalho. Então, a cada X meses, né? Tiver a oportunidade de fazer o curso da Matrix, porque eu tenho certeza que você vai adquirir novas informações, né? Vai complementando o curso, novas descobertas, e as pessoas vão evoluindo junto. Mas é importante aplicar diariamente o seu conhecimento da pílula, né? Tomar todo dia pela manhã. Olha, você tocou em 2 pontos que eu sempre falo, né? Eu acho que fazer uma experiência de um retiro agora online, ela é uma semente que vai ser lançada, porque você vai tomar a pílula vermelha, com certeza, né? Mas uma só não vai bastar, porque a Matrix, ela tá atenta, são os guardiões da Matrix, né? Então, ela vai te pegar de calça curta. Só que eu tenho que estar toda hora me fortalecendo. Não é uma vitamina que a gente toma quando o corpo está fraco, e eu tenho que estar toda hora alimentando. Então, veja bem, o retiro abre a porta, primeiro, para você começar a se colocar numa agenda que não é da Matrix. A tua agenda já está toda na Matrix. É uma agenda na resistência, que não tem hoje. E o mundo se perdeu porque se viu que a agenda na Matrix parou, porque nós tivemos que ficar em casa. E agora, sem essa agenda na Matrix, quem eu sou? E esse que está dando um tilt.
Mas a gente que tem agenda na essência, na alma, no espírito, e está buscando isso, e tem espaço para isso, e vive isso. Porque não adianta tomar passe e sair do centro e já está julgando e criticando. Ah, mas deixa eu ir tomar passe. Não, isso é outra Matrix. Não use um lugar no modelo da Matrix, porque a gente tem o hábito de fazer isso. Esse modelo da Matrix que tem que ser quebrado. Eu tenho que viver o que realmente eu vou buscar. Então, se eu vou fazer um curso de reforma íntima, se eu vou fazer um retiro de Matrix, eu vou para realmente quebrar internamente, renascer. Então, e é bacana que você falou, porque tem alguns alunos aí que estão aqui presentes e pode falar isso, que já fizeram acho que 3 ou 4 vezes. Mas é o mesmo retiro, mas não é o mesmo retiro. É a mesma coisa você pegar um livro que você leu há 10 anos e você relê hoje. Pega Nosso Lar e releia. É outra história. Outra história. Mas por quê? Porque eu tô me alimentando. Eu tô abrindo a consciência. Eu tô enxergando mais. E ler aquilo que estava encaixotado com uma mente aberta é outra história. E aí você vai ver que a vida também vai ser olhada em outra história. Sabe por quê? Nós vamos começar a valorizar as coisas mínimas que a gente nunca passou, feito um trator buscando o que a Matrix me deu de ilusão. E aí eu vou começar a admirar as coisas sutis. E eu gosto de dar um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando alguém viajar e te trouxer um souvenir do banheiro do hotel, não é para você dizer que muquirana, é para você dizer gratidão por ter lembrado de mim nas tuas férias. Porque às vezes a gente tem uma coisa de colecionar, o copinho, o sabonete. A gente começa a apreciar dentro da Matrix o sumo, que é o que me conecta com a minha alma e a tua alma. Essa é a experiência que eu começo a ter. Não é ilusão de valores. O valor não está no objeto em si, está na intenção que está por trás disso. Sabe aquela história, né? Quando você era criança, você ganhava milhões de presentes da madrinha, não sei. Aí tinha um amiguinho que você gostava que era bem humilde. Aí ele te trazia um mimo do McDonald's. A festa inteira você só brincava com o mimo do McDonald's. Por que você sentiu isso? Não é que a tua madrinha não gosta, não é isso. Mas a simplicidade, a espiritualidade te traz, porque a Matrix quer te desviar a atenção para o mundo da ilusão. Então, por isso que nós ocidentais temos essa coisa, eu quero isso, aí você realizou. Não dura 4 meses o sítio que você gostou, mas agora vamos para a praia. Aí, essa incessante busca dentro da Matrix é que está nos desgastando e não levando a nada. Porque a espiritualidade faz o movimento inverso. Ela faz você se encontrar com você, dentro da Matrix. Então, por isso que eu estava começando a contar, quando a Matrix me deu a ficha de quem eu era, porque eu também estava perdido. E aí, sustentado que eu já estava caminhando com a espiritualidade no catecismo, com Kardec. Eu dei muitos anos de reforma íntima. Então, a minha base é toda espírita. Mas eu percorri o caminho, isso que eu quero te dizer. Não é sair, eu tive que tomar pílula, mas digerindo ela, não é assim. Sabe quando a gente era criança, a mãe dava o remédio, você punha debaixo da língua, a mãe virava e você jogava no lixo? Mais ou menos isso não vai funcionar, entendeu? Ô Marcos, nós temos que lembrar de treinar o olho que a gente combinou aqui antes. Perfeito. É minha vez agora, eu vou tentar treinar aqui, vamos ver. Então, uma coisa que você, no começo desse último argumento aí que você falou, eu achei muito interessante, é que assim, essa evolução espiritual que nós estamos tendo através da regeneração planetária, ele deu um ataque mortal nessa Matrix, né, e tirou as pessoas da Matrix, que é essa pandemia, né? As pessoas estão fora da Matrix, desconectadas. Então, para quem não vivia a Matrix, não está sendo uma pandemia, está sendo um ano sabático.
né? Está sendo um ano sabático. Você está tendo a oportunidade de ficar em casa, conhecer sua família, se conhecer através da leitura, através de cursos fantásticos igual esse que você vai ministrar. Então, são várias oportunidades. E é importante ele colocar também, quando a pessoa coloca, mas é questão financeira e tal, é importante colocar que a pessoa que ela está desperta, tudo Deus provê. Então, são questões, não são acasos. Por exemplo, a empresa não fechou, ou ela consegue trabalhar normalmente de casa, né? Ou ela perdeu, às vezes ela perdeu uma parte do salário para ela aprender que ela estava gastando com coisa supérflua que não agregava em nada, e agora ela só vai ficar um tempo com o básico para ela dar valor para as coisas reais da vida. Né? Então são lições, cara, que são imensuráveis. Cada pessoa vai ter um tipo de lição diferente, né? Então, da pior até lições bem brandas, né? Então, quanto mais espiritualizado você for dentro de uma pandemia dessa, mais você consegue aproveitar. Então, por exemplo, para mim, está sendo um grande momento de reflexão. Eu tive a grande oportunidade de fazer uma coisa que eu não faria, provavelmente, que é de fazer lives para as pessoas que não podem frequentar meu centro por causa da distância ou qualquer outro motivo. Agora eu conectei com um grande público, né, que eu não tinha antes, né? O centro, ele fica uma coisa assim, tem um público, claro, mas geralmente é o mesmo público, né? Não tem uma renovação de público. E aqui na internet, a live em si, ela possibilita, por exemplo, eu alcançar o seu público, né? A gente interagir, você alcançar o meu público, eu apresentar um conteúdo fantástico seu, você apresenta o meu, e a gente faz aquela troca, né? Isso não seria possível sem a pandemia. A pandemia tornou essa conexão, né, à distância entre as pessoas, né? Que é uma coisa no mundo espiritual que é natural. Por que é natural? Porque no mundo espiritual não existe a distância. Você faz a conexão, obviamente não pela internet, mas através pelo nível pensamento. Então, quando você se conecta via pensamento com a pessoa no mundo espiritual, se ela não pode estar presente, ela vai conversar com você de imediato, você vai vê-la através do seu terceiro olho, né? E se for possível, ela te responde de imediato, se materializa na sua frente. Não vou entrar nesse assunto, porque isso aí já é além da Matrix. Nós precisamos primeiro aprender uns toques aqui com o Marcos hoje, como sair da Matrix. Aí uma outra live a gente fala como que funciona o mundo espiritual, que aí já é outra pegada, né? Mas mas eu quero pegar o gancho que você falou, que é uma das estratégias da Matrix, por exemplo, né? É você não viver o presente, né? Então, às vezes o aluno me fala, mas vamos voltar na aula em setembro, outubro? Esqueça. Hoje nós temos que viver aonde nós estamos. Essa coisa, quando eu começo a idealizar, mas o que vai acontecer amanhã? Você não vai fazer nada. Então, se o universo está me trazendo algo, siga esse algo. Se você entra na Matrix e começa a entrar no medo, você entra na escassez do mundo. E é isso que a Matrix quer. Medo e insegurança. E se ele já disse, fé move montanha, onde está esse poder? Tá claro? Eu tive um depoimento hoje em sala de aula de uma aluna que, logo na pandemia, um mês depois, em maio, ela teve um tombo que quebrou o fêmur em 4 partes. E ela precisou, né, ficar, assim, dependendo da filha, e ela aprendeu, com essa lição, a voltar a cuidar do corpo. Ela fala com o fêmur. E o médico tirou várias chapas, e a última chapa, o médico chamou ela e falou, eu quero saber o que você fez para ter restaurado. Evitou ela ter que pôr a prótese, alguma coisa. Então, a gente ouve experiências nessa pandemia, porque o corpo, ele está dando algum sinal e alguma correção que precisa ser feita. Só que se eu tenho uma leitura da Matrix, eu vou perder o bonde. Se eu olho na espiritualidade, eu não vou perder o ônibus. Eu vou fazer o sabático. E aí eu vou voltar para dentro. Então, saia dos meios em que a Matrix te envolva no medo. A experiência que você vai ter daqui para frente
A escolha vai ser sua. Ou pílula vermelha ou pílula azul. Essa é a história. Então, essa zona de conforto que a gente fica culpando a matriz, o governo... Só para complementar o que você falou, que Jesus dizia, não sei se era Jesus, porque eu não sou um conhecedor da Bíblia, mas você não pode servir a 2 mestres. Não pode servir a pílula vermelha e a pílula azul. Não. Você não consegue equilibrar isso. É um mestre. Ou você segue a pílula vermelha ou você segue a pílula azul, né? Você que é de informática, né? Eu tive vendo uma live, né, com o Dr. Len, né, falando do Ho'oponopono, e ele deu um exemplo muito bacana, o entrevistador, que o Dr. Len perguntou... Dr. Len, o criador? O criador do Ho'oponopono, Ah, que legal. Quando você deleta um arquivo do teu computador, ele vai para onde? Vai para lixeira. Né? Ele saiu do teu computador? Não. Não, né? E aí, o que acontece? Aí você vai um dia, deixa eu fazer uma limpeza na lixeira. Não, esse arquivo eu joguei aqui, mas pode ser que eu use, deixa eu deixar ainda na lixeira. Essa raiva que eu tenho, deixa eu deixar aqui, porque talvez eu tenha que usar amanhã. É isso que está acontecendo. Reforma íntima é literalmente deletar do computador, não da lixeira. A lixeira está no meu inconsciente aqui. Sabe aquelas cartas na manga que a gente deixa? Ela está na lixeira aparentemente. Então, é o que você falou. Eu tenho que tomar a pílula vermelha e literalmente zerar, curar. E está disposto. Então, eu tenho que estar pronto para isso. Tá claro? Então, esse caminho da espiritualidade... eu tenho que estar pronto, porque eu vou ter que entrar na caixa preta. Eu tenho que me desvendar. Eu tenho que olhar, porque eu não fiquei aqui na minha cadeira culpando. Fulano é culpado, meu professor. E o governo. A gente é isso. E aí, meu filho, você está falando da Matrix porque você está aprisionado nela. E você veio aqui para se liberar da Matrix. E não se aprisionar. E não se justificar. E outra coisa, essa coisa de você justificar, eu agi assim porque é meu gênio, meu temperamento, cai fora, você não é isso. Você criou essa autoimagem, porque a Matrix estimulou você assim. E o que é mais dolorido é ouvir, eu amar, nunca mais, não quero sofrer. Isso não existe, gente. Isso é diálogos de Matrix. A gente veio aqui na essência do nosso ser. Isso é amor. Aí eu não quero amar porque eu vou sofrer. Olha as inversões. Gente, eu estou dando exemplos. É triste o que a Matrix faz. É triste para você ver o que nível chegou o ser humano. Manipulando números com Covid. Gente morre cardíaco, não, vamos pôr Covid porque eu tenho que aumentar. Olha, gente. Então... Onde está? Que mundo eu quero? Que reino eu quero servir? Primeira pergunta que você tem que responder. Eu vou fazer uma revelação aqui do que a gente recebeu, né, dos nossos guias espirituais do centro. E a pessoa que se ressoar com a informação, que assim seja. Se não, segue o caminho da pílula que escolher. O nosso guia, o Pai Joaquim, a gente começou a receber essas várias informações conflitantes, né, sobre o Covid, sobre como que infecta, como que não infecta, a própria OMS, olha, põe a máscara, não, tira a máscara, não pode ficar sem máscara em casa porque tem os assintomáticos. Não, os assintomáticos não transmite. E né, ninguém sabe. E aí depois teve um estudo em Nova York, que é o epicentro da epidemia, com o maior número de mortes, onde o governador revelou que a maior ocasionalidade de infecção que teve foi dentro de casas de pessoa que não saía de casa, né? Então, perante essas informações conflitantes, né, que é sem precedentes, a gente perguntou para o nosso guia, e o nosso guia nos informou o seguinte: nos informou que essa pandemia foi um ataque não é tridimensional, um ataque
Foi um ataque de forças escuras que agem sobre a Terra, né? Mas que foi permitido, porque Deus permite quando é para o bem da humanidade. Então perceba que foi um ataque dessa força obscura na Terra inteira, né? Mas Deus permite porque quando eles pensam que eles estão derrubando a humanidade está se curando, né? Então, é aquilo que eu sempre falo aqui, que o pessoal fala que eu sou velho dos ditados. Todos os males vêm para o bem. Todos, todos. Sempre você pode analisar que tudo que é de ruim na sua vida, depois você sai renovado, com a alma lavada, por você ter expurgado tal coisa, né? Então, o Covid, essa doença, ele complementou que ela não é uma doença que é transmissível, isso é muito importante, transmissível pela questão física. Ela é uma doença mental, de frequência. Então, quem está em baixa frequência, né? O que é baixa frequência? O Marcos estuda isso, ele estuda física quântica. Quem vibra em baixa frequência pega o Covid em casa, sem ter saído todos esses 4 meses, compreende? Olha como é interessante. Por quê? Porque ele ataca ele entra em você através da baixa frequência. Nós estamos na época da separação do joio e do trigo. Quem é espírita ou espiritualista já estudou isso, mundo de regeneração, separação do joio e do trigo. E essa é uma das ferramentas que o comando que gera essa terra está usando para fazer a separação do joio e do trigo. E é só o começo, foi nos informado. É só o começo. O Covid é só o começo da separação do joio e do trigo. E ele pega quem vibra abaixo, quem vibra no medo, quem vibra no ódio, quem vibra no egoísmo, enfim, né? E não adianta a pessoa se melindrar porque, meu parente morreu de Covid. Primeiro que o parente da pessoa, ela pode nem ter morrido de Covid. O Marcos acabou de colocar uma coisa muito importante, que as pessoas estão inflando os números com doenças que as pessoas morrem diariamente, que é normal. Meu pai morreu de pneumonia, entendeu? É estranho, mas já faz 10 anos ele morreu de pneumonia. Né? As pessoas morrem de pneumonia, morrem de coisas, de gripes. Morrem mais de 500 mil pessoas por ano de gripe, né? Então, as mortes acontecem, você cai, bate a cabeça, você morre. E é muito importante, quem é espiritualista sabe que ninguém morre antes da hora, né? Então, quem vibra na vibração do planeta Terra vai permanecer aqui e vai ajudar na reconstrução. Quem não vibra vai ser retirado através do falecimento, do desligamento, do desencarne, e vai ser levado para um outro orbe, no qual ele vai ser os reis daquela história, vai ser os grandes mestres que vão ajudar um outro planeta de expiação a evoluir. Hoje nós estamos entrando em regeneração. Então agora é a era da regeneração. Quem vibra nisso aqui fica, não pega Covid, não pega nada, né? Então é muito importante colocar isso. Você pode fazer o que você quiser com essa informação, né? Acreditar ou não, é a nossa realidade, a nossa verdade de quem estuda profundamente a física quântica, que fala das frequências, o espiritismo, que fala da vida pós-morte, da nossa conexão entre mortos e vivos, que é só com um pequeno fio que nos separa é a carne, né? E é assim que a gente segue, né? Eu sigo muito tranquilo em relação a esse Covid. Eu acho que ninguém vai de véspera, né, Marcos? Não vai, e eu sempre digo, né, na física quântica, ele, quando fala de saúde, ele chama atenção pelo programa de autocura que todos nós temos, né? Ele já veio para se auto-regenerar, né? A gente tem células morrendo e renascendo, só que o que acontece? Nós entramos na contramão com os meus pensamentos, né? E eu trago ervas daninhas sem perceber, né? Medo, raiva, né? E aí eu sou um prato cheio para que a minha frequência, Então eu sempre digo, né? Às vezes alguém me conta uma história, fulano, você viu o que aconteceu? A história é dessa alma. Ela teve essa escolha. Porque a Matrix faz eu achar que eu também vou ter a mesma experiência que o outro. Não, senhor. Isso que eu gosto da espiritualidade. Então a Matrix te envolve achando que o que aconteceu
com o fulano vai acontecer com você, e você acredita nisso. E aí, ó, vocês estão Você cocria, né? Você cocria o que você acredita. Co-criadores, mas com que frequência, com que consciência, para que Senhor? Vocês estão percebendo? Porque eu não estou dividido hoje. Eu estou dividido entre o anjinho e o diabinho. Agora, veja bem, tem uma história que eu gosto muito. Existia 2 lobos na montanha, um do bem e um do mal. E estava o avô com o neto lá embaixo, e o neto pergunta, mas vô, se um lobo é do bem e do mal, se eles brigarem, quem que vai ganhar essa luta? E o avô sabiamente diz, aquele que se alimentar todo dia. Então, eu tomo a pílula vermelha e tomo 5 azul. Vocês estão percebendo? Não adianta, né? Não adianta. E outra coisa que eu falo para vocês, a espiritualidade faz você se aproximar da tua relação com você. E aí, você vai pensar 10 vezes se você vai querer tomar a pílula azul. Você tá com a pílula vermelha aí, Marcos, para você fazer para você gravar na mente do pessoal? Eu tô. A pílula vermelha, você tá pronto para tomar ela? Ó. Mostra aí pro pessoal. Não tá aparecendo, levanta mais. Aí, ó. Aqui. Ela tá te esperando. Pílula vermelha, ó. O pessoal tem que ir pelo visual, né? Tem que ir pelo visual, ó. Tá aqui reservada. Tá claro? E eu acho que é esse movimento. Eu acho que, assim, para a gente na espiritualidade é um grande presente, né? Porque nenhuma dor não está atrelada a um crescimento ou uma autorreflexão interna, né? E o corpo, na verdade, quando você começa a olhar que a doença ela vem para corrigir o percurso, eu saio de um pensamento da Matrix e entro em outro pensamento. Porque a expiação, pessoal, não é uma coisa que eu tenho que ir pelo caminho da dor, é uma coisa que eu tenho que perceber que a expiação me traz um crescimento e poder fazer uma nova escolha. Só que, por que eu dou ênfase nesse retiro e eu gosto muito? Porque ele me dá a possibilidade que eu possa escolher. Porque a Matrix me impediu de dizer isso. E aí, quando você ouve Kardec diz reforma íntima, ele falou, bom, você pode fazer uma escolha assim. E quando você vai na Bíblia, ele diz, você tem 2 caminhos a seguir, ou pelo amor ou pela dor, ele está me dando de volta a pílula vermelha ou a pílula azul. Mas alguém me deu a possibilidade de escolher a vermelha? Não! Sempre foi em função, ele dizia, só azul, eu quero que você continue sonhando. E agora nós estamos numa era de regeneração que casa com todas essas informações que a gente tem a nível de quântica, a nível das terapias complementares, a número de apometria, a constelação familiar, a Theta Healing, N terapias que estão nos ajudando a cuidar, não é do corpo, é de um corpo etérico que a gente não tem nem noção o quanto ele é importante estar integrado. O que eu penso, gente, gera uma emoção, e gera um campo, e gera uma frequência. E agora nós temos que aprender que nós temos 4, vou falar bem básico, corpo Marcos Adriano, corpo emocional, corpo etéreo, minha aura, e corpo espiritual. Isso aqui tem que estar alinhado. Não adianta eu ter a intenção de perdoar meu irmão e estar na raiva. Eu perdoei meu irmão, mas não quero nem ver. Isso não existe. Eu tenho que ter integridade. Isso é consciência, gente. Não adianta, eu posso fazer uma enquete aqui agora para o grupo todo. Nós vamos ter 50, 60 maravilhosas ideias. Só que eu quero saber se essa ideia que você está sugerindo para o mundo já está acontecendo dentro de você. Porque as pessoas são craques de dar uma série de palpites na vida do mundo e dos outros, mas ela mesma não fez a reforma dela. Isso não vai funcionar. A reforma íntima é para nós, a expiação é nossa.
Eu escolhi estar aqui. E olha, tive um presente do plano espiritual. Eu encarnei. Tem uma fila. E eu estou, sabe, fazendo o quê? Jogando na lata do lixo. Porque eu acreditei que a Matrix mandou eu só tomar azul. E que lindo, luar. Negativo. Nós viemos aqui para passar de ano. Nós viemos aqui para inspirar. Nós viemos aqui para outra história. Outra história. Eu estava começando essa live falando, quando eu me dei conta que eu estava servindo o mundo, mas não com o dinheiro da Matrix. Tinha alguma coisa errada, eu não estava feliz com aquela história. Então, a primeira pergunta, a gente só vai fazer mudança quando eu realmente olhar para mim. Eu estou feliz no que eu estou fazendo? E o Covid veio trazer isso. Nós tivemos que ficar em introspecção. E aí, eu não consigo suportar as pessoas que moram comigo, mas eu não consigo me suportar, é minha relação comigo, esse que é o pior. Mas eu jogo para fora, eu culpo os Smiths da vida. Negativo. Negativo. O que me incomoda está dentro de mim, isso que é o pior. E eu não quero enxergar, porque é mais fácil eu ficar na cadeira que eu aqui, ó. Negativo. Se aquilo me incomoda, gente, opa, o que eu tenho que aprender com essa relação? O que essa situação está me trazendo? Então, aquela pergunta, por que isso na minha vida? Pode cair fora. Para que serve isso? Por que isso agora na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? Pessoal, não cai nenhuma folha sem os desígnios. Tudo está perfeito. Então, enquanto eu ficar jogando pergunta para fora, você vai ouvir da Matrix. Quando você voltar para dentro e se refletir em meditação, em reforma íntima, o que for, você vai ter outra resposta, que não é do mundo, é da resistência. E ó a tua frequência, up, não down. Porque o que vem da Matrix, ó, nos afunda. O que vem do plano espiritual, nos eleva. Tá claro? Só que como eu experimento isso? Tem que tomar a pílula vermelha. Não adianta eu saber aqui. Não adianta ler livro. Não adianta ter lido a obra de Kardec. Eu tenho gente que conhece tudo e trata a mãe. Eu falei, gente, eu tive várias decepções. Não só no espiritismo, em tudo. Pessoas que se dizem despertas e fazem julgamento. Não, tem alguma coisa errada. Nós temos que trabalhar para a luz, não para a escuridão. Aí você vai num sermão que a liturgia é Deus falando e de repente a pessoa vai falar na linguagem da Matrix, um texto bíblico. Não. Só que quem está na resistência está antenado. Entendeu? Não cai nessa roubada. Não. E já vou falar para vocês. Resistência, a linguagem é amor, ternura. Não tem separação. Joio do trigo, que o Rodrigo falou. Regeneração, gente. E juízo, gente. Juízo final. Você pensa que tem alguém lá fora? Juízo final é você. Livre-arbítrio, você é o árbitro. Você está com o apito do jogo. Então não venha dizer que a vida está sendo injusta, você está escolhendo que ela seja injusta. Porque a abundância é para todos nós, gente. Não é para ninguém. E nós não estamos felizes. Nós já éramos para estar muito felizes. E as coisas não acontecem enquanto eu não estou pronto. Então, queridos, não adianta culpar ninguém. Tá claro? E é isso que a gente faz. Então, ou eu olho pelo sabático e revejo como eu vou seguir daqui para frente, ou eu permaneço. É a regeneração que tem que ser feita. O joio de trigo, tá claro? Ervas daninhas. Outra coisa, a escolha do mundo é do mundo. Eu tenho que estar claro isso. A gente pega e não vai na internet para pegar, deixa eu ver, eu tô com um diagnóstico, deixa eu ver no Google. Aí você vai ver as pessoas que escolheram a Matrix e se aprisionaram. Tem gente se curando. Tem gente que pegou uma gripe e 3 dias já voltou o paladar. O que aconteceu? Que escolha essa pessoa teve? Será que ela deu... Ela manteve a sua frequência. Você percebeu? Ela nem imaginou que ela ia ter que pôr tubo. As pessoas pegam um diagnóstico, vou ter que pôr tubo. Ó a frequência. Ó. É só você ver as pessoas que
que manifestam um câncer, que muitas morrem em poucos meses, né? Poucas vezes. Por quê? Você entendeu? Então, o que é? Hoje, com a história do estudo do pensamento, da consciência, a gente está percebendo que a gente que está criando a nossa realidade. E aí, eu preciso cuidar, lembra? Vigiai. Então, outra coisa, que na Matrix é orar e vigiai. Na resistência, não. Vigia e depois você ora. Para que você está? Para que Deus você está? Para que você está vigiando? Para que você está orando? Por um medo? Não vai dar certo. Pai Nosso e estou morrendo no medo. Isso não vai funcionar. Vigia primeiro. Seja você vigilante. Não é vigilante do mundo. É vigilante. Como eu vou escolher olhar essa situação? Como eu vou responder esse e-mail? Pelo amor ou pela dor? De si. Hã? Vigilante de si. De si. Não tem nada a ver de lá fora, gente. Não tem nada a ver. Isso é reforma íntima. Isso é de dentro. A gente ficou jogando a Matrix. Cai fora. Isso que o filme... Isso que nós vamos estudar. A Matrix é onde me pega, achando que ela é o motorista? Negativo. Ele vai te devolver esse poder. E aí, você não vai querer tomar mais pílula azul? Nunca mais. Você quer ser feliz. Outra história. Nós vamos para outra história aqui. E aí eu estou vivendo um papel que foi imposto. Você percebeu? E eu acreditei. E aí foram me dando bônus. Nossa, terninho bonitinho. Pessoal, eu sou mais feliz tomando um pão na chapa aqui na padoca do que no restaurante. Isso não quer dizer que eu não vá no restaurante, mas, gente, não é essa... Ai, preciso, quando eu me aposentar... Aposentadoria não existe. Aposentadoria, eu fiz uma... Meu sonho, teu sonho é agora, não tem nada para amanhã. É presente, gente, viver cada instante o que a vida está me trazendo. Por isso que nós estávamos comentando aqui no início, gratidão de vocês estarem aqui. Quem que moveu vocês estarem aqui? Entendeu? E gratidão pela... Você entendeu? Diga. Uma das últimas palestras que eu fiz aqui no canal foi os males da aposentadoria. O pessoal chega nos 60 anos e desiste da vida. Desiste, literalmente, entrega. Você percebeu? Cadê o sonho? Agora eu tô ganhando meus 2, 3 salários mínimos por mês, vou ficar... O que eu vou fazer? Vou até morrer na beira da praia tomando caipirinha. Essa é a minha vida. Né? E resume em quê? Resume nisso, em bebida, entorpecimento através da televisão, através do sexo, vício, daquela questão que a pessoa adquire aquela sensação de que ela quer sempre morrer, porque ela já cumpriu a missão. Sim. Entendeu? Ela não entende que o tempo da morte não é dela, é de Deus. Sim, né? É aquele constante desistir pelo fato de que ela que data que a missão foi cumprida. Nunca. Quem data que sua missão foi cumprida é Deus e Deus apenas, né? E eu acho que, na verdade, sim, eu tenho que começar a valorizar uma coisa que a gente não se deu conta ainda, né? Que é a nossa herança espiritual, né? E isso aí eu sempre falo em sala de aula, e a gente, assim, o nosso pai, né, faleceu, deixou uma herança, e a gente vai fazer inventário, né? Mas e o nosso pai espiritual deixou o que para nós, né? Ele deixou uma única coisa para todos nós. Nós não vamos precisar fazer inventário e separar nada, porque nós somos a mesma essência, né? Que é a nosso coração, a centelha divina, a co-criador, né? Ele nos igualou nessa herança. E eu não tenho nem noção, porque a Matrix me atolou de funções e de valores, né? De luxúrias e de ilusões, miragem. Quando eu chegar lá, né? Quando eu ter minha aposentadoria, eu vou viajar, vou para cá. E a gente deixou a vida passar. E fez o quê, né? Por ela. E aí, né, é isso, e o corpo não vai, né, o corpo tem o seu tempo, né, ele vai se degradando naturalmente, né?
ele vai tendo menos energia, vai se debilitando. Só que a gente se desgastou para ter um final, que na verdade eu vou usar esse final e não curtir a vida. Então por isso que a Matrix me cria ilusões e me tira do momento presente, de eu estar aqui curtindo essa live, né? De eu estar curtindo as coisas que o Covid está me trazendo. O que ele me trouxe, né? E hoje nós temos um menu de lives acontecendo, né? E várias gente bacana. Só que eu sempre falo para vocês, cuidado que também eu posso me perder dentro da Matrix, porque eu vou ficar com milhões de coisas e não vou saber, bom, mas por qual caminho eu sigo? Então eu preciso começar a saber o que eu estou buscando nas lives que eu estou indo. Porque às vezes tem aluno que perde aula porque perde live porque achou que era amanhã, e assistiu live errada. Então eu preciso tomar cuidado, porque esse excesso de muita informação eu posso me perder também. Outra estratégia da Matrix, porque eu preciso focar nessa busca. Então fazer escolhas, eu preciso saber onde eu quero chegar. E o Rodrigo falou bem certo. Que reino eu quero servir? Não dá para servir a dois senhores. Isso precisa estar claro, a quem eu vou servir. E então eu preciso saber o que é verdadeiro e o que é falso. E isso eu tenho que caminhar. Não adianta eu saber aqui no intelecto. Eu tenho que ir lá experimentar. Isso serve? Não. Esse lugar é bacana? Deixa eu ir lá. Entendeu? Deixa eu responder uma moça aqui, a Jussara. Sim. A Jussara colocou: sou grata à minha aposentadoria, pois agora posso sair da Matrix. Jussara, deixa eu só responder uma coisa. Pode ser que você não queira escrever o que você escreveu, tá? Mas eu vou usar como exemplo, não como você. Mas, pessoal, o importante não é você viver a vida inteira na Matrix para depois você achar que você vai sair dela. Na verdade, você está na Matrix, né? Você está dentro da Matrix agora, você tem que sair já, não importa a sua idade. Por quê? Se você aguardar até a aposentadoria, depois você não vai querer sair, porque o sistema, ele te controla durante sua vida inteira, para que você trabalhe para ele, para que quando chega no final da vida, você achar que você vai despertar, vai ascensionar, é muito mais difícil, né? Porque aí que você já saiu daquela questão do trabalho diário, aí você entra na questão da preguiça, na morbidade da coisa, entendeu? Você é enfeitiçado por aquela questão de que agora você não tem mais nada para fazer, então eu vou viajar, eu vou tomar umas, eu vou curtir minha vida, entendeu? Aí você fica o dia inteiro na frente da televisão, né? É isso. Que a aposentadoria, na verdade, é o gancho final da Matrix. É o soco final que ela vai te dar no final da sua vida. Então, para desviar, no final da vida é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque pode parecer depreciativo, mas eu sou o velho dos ditados, eu tenho que fazer jus ao meu apelido. Cão velho não aprende novos truques, compreende? Então, é assim, quando a pessoa ela foi doutrinada até os 60 e poucos anos, numa vida inteira na Matrix, falar que depois que ela aposentar ela vai sair da Matrix, não vai sair, é muito difícil, muito raro a pessoa sair da Matrix depois, quando ela aprende o melzinho da aposentadoria. Por isso que eu fiz a minha palestra, Os Males da Aposentadoria. Quem tiver interesse, depois assiste aqui, tá aqui no canal do Centro Natalino, Os Males da Aposentadoria. Então, eu estava falando para eles aqui da aposentadoria, Marcos, porque a aposentadoria é uma grande parte da Matrix, né? Se você não conseguiu sair da Matrix, não se movimentou para sair antes, depois que você se aposenta, que você descobre os principais mels, né? Meus melzinhos da Matrix, aí depois que você não quer sair mais. Não quer sair mais. Então, por isso que eu falo, né, essa coisa de você sempre estar imaginando lá na frente é uma das estratégias da Matrix, né? E quando eu estou vivendo cada dia uma vez como se eu fosse morrer amanhã, né? Mas
eu estou justamente vivendo já a minha aposentadoria, né? Eu não preciso chegar em XYZ datas, né? Eu acho que enquanto a gente tiver gás para estar na ativa e exercendo. Só que eu tenho que pegar o fio da meada, né? Que Kardec coloca muito, quais os dons e talentos, né? A especialidade da tua alma, né? Será que eu tenho que começar primeiro a encontrar esse fio e aí começar a realizar aqui e agora, né? Porque as pessoas elas sabem o que elas querem e elas sempre projetam na aposentadoria ou lá na frente, quando eu tiver dinheiro. Não existe isso. Lança para o universo e ele é abundante, ele te provê quando eu verdadeiramente estou conectado com um propósito maior, não é do Marcos Adriano. Marcos Adriano é o papel aqui. Eu estou falando da essência dele. O que eu vim, o que eu gosto de fazer que Deus me deu como dom e talento. Qual é a minha especialidade? Você percebeu? E aí eu vou seguir por aí, provavelmente eu vou estar todo dia aposentado, na verdade, curtindo. Né? Não existe data, porque essa mensuração também do tempo é uma ilusão, né, gente? Porque no final a gente começa a envelhecer e a gente começa a voltar a ser criança. Então, será que essa criança que deveria ter vivido todo dia próximo de você, eu vou lembrar lá na frente? Né? Então, eu acho que essa... Né? Deixa eu só responder o pessoal aqui que está falando. Pessoal, a primeira coisa que eu falei quando eu abri o argumento é que eu não estava usando a Jussara de exemplo, né? E que eu não, em nenhum momento eu falei que chega uma hora que é tarde. Eu falei que o golpe final da Matrix é a aposentadoria, que é onde ela joga todos os prazeres da aposentadoria para te divergir do despertar. Não falei que é tarde ou que não, depois não tem jeito, tá? Eu deixei bem claro isso. É mal interpretação de vocês, tá? A Cristina colocou aqui. Há alguma forma de ajudar as pessoas a sair da Matrix? É tanta gente dormindo que o cenário é assustador. Cristina, é importante uma coisa, acho que o Marcos vai concordar. Uma coisa que eu aprendi com o Fábio Santos é o seguinte: quando o avião está caindo, você coloca a máscara primeiro em você, não é na criança, não é no velho, não é no idoso, não é no cachorro. Você coloca primeiro em você e depois no próximo. Porque se você perder a oxigenação, morre você e todo mundo que você quer ajudar, entendeu? Então é primeiro em você, desperte você primeiro, né? Aí depois você pensa no próximo. E a pessoa, isso é muito importante, ela tem que querer, entendeu? Ela tem que estar na vibe, vamos colocar assim, nesse termo. Se a pessoa não quiser, você não adianta. Ela pode ser seu cônjuge, viver com você a sua vida inteira, vendo você despertando, vivenciando as coisas, e ela pode não querer a mesma coisa para ela. A experiência, como o Marcos colocou aqui no começo, é única para cada um, entendeu? Tá aí? Claro. Cristina, quando eu entrei nesse trabalho da espiritualidade, eu queria que a minha família toda estivesse aqui, eu queria que todo mundo estivesse aqui, né? E aí eu fui percebendo com o tempo que as pessoas vão indo quando elas estão prontas, realmente. E eu dou várias palestras, e às vezes, quando vem uma pessoa de 80, 120, me perguntar algo da minha caminhada, o meu sentimento é olhar para Deus e falar, yes, essa escolheu a pirula certa. Eu não crio expectativa, porque nem Buda, nem Jesus, eles simplesmente inspiraram o mundo. Então eu tenho uma metáfora, Cristina, que eu gosto de usar bastante. Quando a gente entra no caminho da espiritualidade e reconhece que a gente quer ajudar o mundo, a gente assume um papel de semeador. Semeador é aquele que por onde passa, ele vai jogando sementes. Só que ele não vai olhar para trás para saber se o filho foi na palestra que você indicou. Porque ele vai, quando ele estiver pronto, a semente que você colocou lá vai surtir frutos. E nós estamos aqui porque nós tivemos nosso tempo para estar aqui também. Outra coisa, quantas coisas a gente, quando era criança, o pai e a mãe falavam, não faz isso, e a gente é birrento, ia, fazia,
e ralava para aprender que não era esse caminho, porque era o nosso tempo e ter que experimentar o erro. Então, é o que eu te falo, já vou remendar o que o Rodrigo falou. Eu vou pôr a minha bomba de oxigênio e vou dar para o meu filho que o avião está caindo. Isso não quer dizer que meu filho vai querer pôr a máscara. Já fique preparada para isso. Porque quando eu quiser controlar, empurrar, tem que pôr a máscara, não vai funcionar. Porque nesse caminho de despertar, tem que acontecer quando a pessoa estiver pronta para isso. Como nós tivemos o nosso time de estar pronto, de estar numa live como essa, por exemplo. A gente não queria que o mundo estivesse aqui. Você está percebendo? Então, assim, eu não almejo despertar, eu almejo simplesmente inspirar. Controlar é meu ego, é Matrix. Inspirar é trabalhar para a luz, é acender a luz que a pessoa possa enxergar. Se ela vai querer enxergar ou fechar os olhos, aí eu não me compete, é livre-arbítrio que não me compete. Então, eu não tenho que começar a ter grande expectativa, eu tenho que simplesmente lembrar que o mundo que eu almejo lá fora já está sendo criado dentro de mim. E aí eu começo a ser um verdadeiro semeador. Semear ao mundo. E as pessoas possam olhar para você, nossa, a Cristina é um exemplo para mim. E aí isso é bacana de ouvir, você está percebendo? Porque você deixou isso no rastro. Que legado que nós podemos deixar aqui? Que as outras gerações possam inspirar em algo que não é a Matrix que vai determinar, mas algo que a pessoa foi buscar dentro dela. Você está percebendo? Então, eu acho que tem uma historinha, né, da estrela do mar, que teve uma ressaca e estava cheio de estrelas do mar na praia, né? E aí tinha um senhor olhando e vindo, um jovem que estava parecendo dançando, porque ele ia no fundo do mar e voltava, e ele começou a se aproximar, e aí ele vê que o rapaz estava tentando salvar as estrelas, né? E aí o senhor pergunta, mas escuta aqui, o que você está querendo, o que você está tentando fazer? Estou tentando salvar as estrelas. Aí ele ironicamente fala, bom, mas você acha que você vai salvar tudo isso? E ele está com uma na mão e falou, essa vai viver. E joga. Então, as que estão escolhendo, tá ouvindo, tá numa live, que estão em busca de regeneração, nós estamos numa era de regeneração, como o Rodrigo falou. É uma era entre joio e trigo. Só que essa escolha, cada um vai ter que fazer por si só. Lembrem-se, muitos serão chamados, mas poucos vão escolher ouvir. É bom você ter comentado isso, porque a gente começou a live e tinha 100 pessoas e agora temos 67. Então, quando a gente vai passando a informação, a gente vai vibrando através do conhecimento que a gente vai expondo aqui, tem pessoas que não ressoam e elas se desconectam, elas saem, elas não querem absorver. Né? Igual, por exemplo, você está dando aqui uma pérola de conhecimento que eu te conheço como pessoa, como profissional, né, e como espiritualista. Nós estamos dando de graça aqui por algumas horas e a pessoa opta por sair. Então você vê que ela não está preparada, caiu de gaiato e sai. Não ressoa, né? Em outro assunto aqui, o pessoal comentou bastante sobre a aposentadoria. Pessoal, o que eu quis dizer é o seguinte, eu estou falando de uma forma genérica do ser humano, tá? Se você é aposentado e está numa live dessa, você já achou seu caminho, não é de você que eu estou falando. É a primeira coisa que eu falei quando eu toquei no assunto. Não é da Jussara. Vou usar você como exemplo aqui que você tocou no assunto. Não é vocês. Né? Igual aqui o Sérgio colocou, cada um no seu tempo, claro que é nunca tarde de despertar. É isso mesmo. A Rosana, sou aposentada e trabalho mais do que nunca, estou despertando agora. Perfeito. Se vocês, pessoal, estão aqui, nesse momento, numa live como essa, né, é porque vocês já estão no caminho do despertar. Não é para vocês o que eu estou falando. Eu estou falando para as pessoas que vocês gostam e não sabem como ajudar, porque é muito triste. E outra coisa, o velho dos ditados, despertar não é para todos. É muito triste isso, mas é a realidade. Não são todos que vão, no fim, se salvar, porque é chegada a hora. Não estamos mais vivendo os anos que vivíamos antes.
Vocês estão vendo que o tempo urge. Quando que vocês vivenciaram uma pandemia dessa, uma separação do joio do trigo? Chegou a hora. Né? Não vai haver mais encarnações posteriores para quem não se conectar com o novo progresso da Terra. Então é bom deixar isso bem claro. Não dá mais para ficar de mimimi nem passando a mão na cabeça. Agora é a hora. O Alexandre comentou aqui, a pessoa precisa querer, antes disso é complicado. É exatamente, Alexandre, porque olha como eu sou o velho dos ditados. Querer não é poder. Eles falam que querer é poder? Não. Querer não é poder. O que é poder é fazer, porque é a ação que empodera, não querer. Querer não é nada, querer é aqui. Querer é, eu quero, eu queria, eu gostaria. Não, é fazer. Eu vou lá e faço. Então, fazer é poder. Vamos mudar esse ditado aí, né, Marcos? Sim, precisa corrigir. A Andréia colocou aqui, acho que cada ser tem seu momento certo para despertar, nunca é tarde, sim. Sim. Quando você muda, tudo em sua volta muda, a Rosângela colocou aqui. Sim. Quando estamos prontos, tudo chega até nós para que possamos enxergar. Perfeito. Olha só, esse aqui é uma satisfação muito grande. Ó. Nós somos a transformação que queremos no mundo. Quando nós temos uma live onde as pessoas mais colocam pontuações do que perguntas, quer dizer que o pessoal está encaminhando, né? Isso é satisfatório demais. Muito bacana a evolutiva, né? Nossa jornada e nossa evolução é individual. Estamos todos juntos, porém nosso caminhar é individual. Sim. Exatamente. Deixa eu ver mais o pessoal aqui para a gente dar uma atenção. O pessoal tem que participar também, né? Cada um a seu tempo. Perfeito. Helena, querida. É isso aí. Beleza. Show de bola. Marcos, vamos dar uma repassada no curso da Matrix. Como que funciona esse curso? Eu acho que é importante a gente recolocar aqui para o pessoal. Perfeito. Eu quero recolocar aqui, eu quero enfatizar isso. Eu não estou ganhando nada com isso, o Marcos não vai me dar porcentagem, nada a ver. É que eu sei que é uma ferramenta do despertar esse curso, e eu pedi para ele encarecidamente que ajudasse o pessoal do CNB que gostaria de fazer, e ele deu 25% de desconto, tá aqui, ó, passando na tela. Quem tiver interesse, acesse esse link aqui, ó, bit.ly/desconto Matrix, e se inscreve lá. Hoje é o último dia para se inscrever, e o Marcos deu um descontão. Então, o Marcos vai falar um pouco agora como que vai funcionar esse curso, né? Um curso bem longo, por exemplo, essas 2 horas que a gente bate papo aqui, não coça nem o cabelo do Neil, né? Não. Bom, olha, como vai funcionar, né? Esse link vai te levar para um formulário que você vai optar pelo desconto no à vista, no a prazo, e lá tem todos os módulos, as datas que vão acontecer. Nós dividimos isso em 2 grupos, vai ter 2 turmas para dar opções. Na sexta-feira vai ter a turma 1, que vai ser das 8 da noite até as 10, 2 horas. Vão ser 6 sextas-feiras na sequência. E o grupo 2 vai ser no sábado, das 10 a meio-dia, 2 horas também na sequência. As aulas vão ser gravadas? Não vão ser gravadas. Apenas o módulo 1 que vai ser gravado, porque para dar ainda oportunidade na semana que vem da pessoa entrar no módulo 2. A partir do módulo 2 se encerra a gravação e se encerra a entrada de mais pessoas no grupo. Por quê? É um grupo que nós vamos compartilhar as coisas dentro da Matrix e ela começa, os grupos terem a sua identidade. Então é um lugar onde a gente vai estar juntos caminhando, tomando essa pílula, tá? Não é terapia, não é nada disso, mas é uma forma de preservar o desenvolvimento dessa caminhada. Tá claro? Então, eles vão ser 2 horas, pode ser que a gente termine antes, pode ser que termine depois, mas eu sou muito britânico, né? De manter, eu sei que as pessoas têm compromissos, uma série de coisas. Naturalmente,
Se a gente tiver um número maior, há a possibilidade de abrir um terceiro grupo, há a possibilidade tendo muita procura, porque eu também limitei. Eu não quero perder a qualidade do trabalho, né? Isso vai ser o primeiro retiro, né? E eu também, no presencial, não costumo fazer grupos maiores que 60 pessoas. Não tem, no meu trabalho, 1.000 pessoas, né? Eu prefiro fazer 5 vezes o mesmo retiro, mas eu gosto de ter essa intimidade próxima, e é um trabalho de alma para alma, eu diria. Né? Qual é o ganho desse retiro? O ganho, primeiro, é o que nós estamos comentando. Nós estamos num momento de escolhas, né? Nós estamos num momento de sabático, né? Nós estamos num período de introspecção. Nada melhor que isso, como eu vou fazer as minhas escolhas dentro desse período, né? E começar a perceber como é que eu distingo que escolha é a pílula vermelha e que escolha é a pílula azul. Como eu escolho uma situação está realmente com a pílula vermelha e a outra com a pílula azul, né? E é muito dinâmico porque nós agregamos outros filmes, depoimentos, e eu sou cinéfilo, adoro cinema, então a gente é muito rico de informações, né? Então você vai deleitar, você vai ver. Então eu gosto de colocar coisas para a gente sair um pouco muito da esfera metafísica e aterrar, né? Não, nós estamos vivendo dentro da Matrix, sim, eu tenho que sentir que, porque nós vamos falar algo numa das cenas e você vai falar, gente, isso aconteceu comigo hoje no trabalho, aquilo era um Smith. Então é muito bacana porque através do filme a história está lá fora, mas na verdade é a história de todos nós, né? Porque a gente está vivendo nessa imersão, nesse sonho, né? E é isso que vai acontecer. Então nós vamos trabalhar em cima do programa Zoom. O que vai acontecer? Nós vamos ter todas as cenas, nós vamos ter duas perguntas, aí vai separar o grupão, vai reunir grupos de 3, que vão ficar numa sala paralela virtual, 5 minutos, voltamos para a sala principal, e aí a gente vai responder, tá? Um grupo por vez, não vai ter todos os grupos, vai ter todo grupo, vai poder... Então, um grupo vai lançar uma resposta e nós vamos fechar a cena com isso. Então, vai ter grupo pequeno, vai ter o grupo grande e a gente fecha no grupo grande. Então, é uma experiência assim, muito bacana. O programa mesmo permite essa flexibilidade de ficar no grupinho, voltar para o grupão. Então, nós vamos ter bem espaçado para a gente, durante a semana, poder digerir o que foi falado. Aí nós vamos ter, provavelmente nós vamos abrir dentro, hoje o grupo que foi aberto, ele está fechado, só eu estou postando, provavelmente ele vai ser aberto para compartilhar as dúvidas, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do grupo, então, mas nada de postagens que não sejam ligadas ao retiro, porque aí a gente começa a cortar. Não é para bom dia, boa tarde, não é nada disso, é um propósito especificamente, que ainda eu vou bolar ainda com o Rodrigo, se a gente vai fazer um blog, se a gente vai manter no próprio grupo do WhatsApp, ou mantém, isso nós vamos estudar, que eu ainda não conversei com ele desse detalhe, mas vai ter um espaço, pode ser no individual, algo pessoal, mas assim, eu quero levar para vocês uma visão dessa dualidade, desse mundo paralelo. Nós não vamos fazer terapia, não vamos fazer nada disso. Eu quero que vocês saiam do retiro com a cabeça ampliada, com muitas ideias, não com uma caixinha com um problema específico. Lógico que vai vir algumas questões que vou poder ajudar, mas o propósito maior é vocês terem uma experiência através de um filme, a sua própria vida. Desculpa. Eu falei aqui, eu estou validando o seu curso porque eu conheço a qualidade do seu trabalho, minha mãe, a minha amiga Léia e várias outras pessoas também conhecem. Por exemplo, enquanto a gente estava falando aqui, tem bastante gente ainda pedindo o link para entrar na live. O pessoal, não sei o que aconteceu, deu aquela falha na Matrix, o pessoal está chamando aqui, eu estou respondendo, mandando o link para o pessoal entrar, né? E
E aí eu vi aqui que a gente tem um grupo, né, do CNB, do WhatsApp, né, para as pessoas conversarem sobre espiritualidade, e uma pessoa pegou, entrou e divulgou um curso de Reiki lá que eu não conheço. Eu falei, mas eu não conheço, como que você divulga dentro de um grupo de um centro um curso de Reiki que eu não conheço? Aí eu peguei, deletei, né, e falei, olha, pessoal, o único curso que eu conheço, que eu valido, porque eu tenho uma responsabilidade em nome da casa, você não pode ficar divulgando um curso externo. Sim. Aí eu deletei e falei, olha, o único curso que eu valido de Reiki é o da Amanda Feitosa. É essa pessoa aqui. Quem quiser fazer, faça com ela, porque eu já fiz, eu já sei. Igual eu tô falando, esse curso para abrir a sua mente é com o Marcos. Faça com o Marcos, que eu sei o que eu tô falando. Então, eu não estaria dando nome, cedendo o nome do centro, uma oportunidade das pessoas acharem um meio de abrir a mente se eu não validasse isso, né? A mesma coisa para qualquer canal de mídia aí do centro, né? Então eu gostaria que o quê? Qual que vai ser o último dia do curso, Marcos? A última data que vai A última data vai ser em setembro, a primeira semana de setembro, porque nós vamos contar, começa agora dia 1, mas no formulário tem as datas, eu não estou com elas aqui, mas elas contar a partir do dia 31, começa o primeiro módulo, são 5 na sequência. Então vai um módulo, tá? E há possibilidade, Rodrigo, que isso nós vamos, durante as turmas, pessoal, se quiserem fazer o de sexta, vamos fazer um módulo no domingo à tarde e a gente antecipar. Isso eu estou super flexível. E então eu sou assim, eu deixo muito o grupo criar a identidade dele. Se o pessoal está achando que a velocidade dá para a gente fazer 2 módulos, vai depender de cada grupo, porque tem grupos que nós vamos precisar realmente ter o tempo. Então, esse tempo, eu estabeleci um cronograma que nada não possa ser mudado. Eu perguntei por quê, eu perguntei a última data. Porque depois que terminar, eu quero fazer uma outra live com você, obviamente, e com as pessoas que fizeram o curso. Eu sei que tem algumas aqui que vão fazer, eu mesmo vou fazer, né, com você. Perfeito. Tem muita gente aqui que já se inscreveu e está aqui, que eu já vi aqui nos comentários. Tem muita gente que está querendo se inscrever, que me pediu aqui nos comentários o link, eu postei o link aqui nos comentários, tá? Então, depois, a segunda semana de setembro, vamos deixar uma live por cima marcada para a gente voltar aqui e conversar sobre o curso. Podemos. E todo mundo que se inscreveu vai nos comentários falar se é ou não um divisor de águas na vida da pessoa. Eu faço questão que as pessoas voltem aqui, que fizeram o curso, e a gente faça uma nova live, porque através da nossa voz novamente, e da voz das pessoas, vão falar o que elas acharam, né, do curso. E tem gente que já fez o curso, que é o que postaram aqui no começo da live, e já validaram o curso. Então, sim, eu acho que para a pessoa que está precisando, fala, eu não sei o que fazer, eu não aguento mais a minha vida, eu tô com meus caminhos fechados, eu não sei, eu não me conheço, né? A pessoa entrou na pandemia, ela não sabe quem ela é, porque ela não se conhece, né? Ela não conhece ninguém na casa dela, deve ser uma sensação horrível você não saber quem você é, né? É uma sensação terrível, deve ser. Eu não sei como que é, eu sei muito bem quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Então, mas tem muita gente que está nessa. Então, eu convido você, Marcos, para a gente estar aqui em setembro. Sim. E todos vocês que vão fazer o curso e todos vocês que já fizeram, para estarmos aqui novamente em setembro, uma outra live. Vamos falar de novo sobre o curso. Obviamente que é igual eu falei, um curso é um mês de curso. Então, não tem como a gente, em uma live, falar sobre todo o curso. Mas nós vamos falar alguns pontos para incitar as pessoas que frequentam aqui o centro, talvez seja essa a saída que ela encontra para poder alçar. Por quê? Porque a gente não pode ficar só preso ao Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec deixou claro,
Se vocês descobrirem outra ferramenta que for melhor ou que complemente a minha, sigam-na. Compreendem? Ou seja, o livro tem quase 200 anos, a gente precisa expandir o conhecimento, precisa agregar. Não precisa conflitar, é agregar. Você capta o que for melhor para você e acopla na sua vida. Nós somos seres vivenciando uma experiência. Nós precisamos ter experiências, não podemos ficar presos numa casinha mental ou física, né? Reciclando experiências. Precisamos adquirir novas experiências, né? Então, eu fiz questão de marcar essa live com o Marcos, porque eu acho que vai ser para todos uma excelente experiência. Tanto que eu estou até inscrito, vou fazer junto com vocês, né? E vai começar amanhã. Eu espero ver todo mundo lá. Eu quero ver todo mundo. Eu quero fazer junto com vocês e que a gente possa dividir essa ascensão juntos, que é o meu propósito maior nesse trabalho aqui das lives do centro, é esse. Ajudar vocês a sair da casinha, né? Eu acho que uma coisa importante, assim, né? A minha base é Kardec, embora ela é Kardec, só que o que acontece? Nós estamos tendo cada vez mais revelações e eu preciso acompanhar, porque nós já estamos prontos a outros esclarecimentos e a abrir mais. Isso não quer dizer que eu deixei de ser espírita, né? E eu, na verdade, quando eu me deparei com a espiritualidade, ela ampliou a ver um diálogo do Divaldo Franco numa profundidade, por exemplo, que foi no nosso primeiro encontro. Mas eu só posso ver isso com uma mente expandida na consciência, e eu tenho que realmente dar oportunidade. E no final, gente, nós vamos descobrir que tudo leva no mesmo ponto, né? Então, a gente eu acho que eu gosto de dar o exemplo da tecnologia, gente. Nós viemos, bom, acho que a geração aqui do tape, né, do vinil, né? Hoje a gente está em Spotify, né? Hoje a gente tem música em 8D, e isso não está sendo diferente na espiritualidade. Está tendo uma evolução sutil da espiritualidade. E a espiritualidade está fazendo eu enxergar que eu preciso encontrar ela dentro de mim, né? E a gente está muito focado lá fora, e isso que a Matrix fez, a gente achar que religião, espiritualidade está lá fora sendo conduzido. Não é pela minha própria voz que eu vou ser conduzido, e é a que me inspira, né? E é o plano espiritual que vai, e aí é o que nós estamos falando, nós temos dois caminhos, né? Ou pela luz ou pela escuridão, ou por uma falange que vai me aterrar, ou pela luz que vai me acender. E isso vai ficar nítido quando eu começar a ver aonde é que eles estão no viés da espiritualidade, entendeu? Isso fica claro no filme, como a Matrix atua. E isso é bacana dentro da linguagem do curso, mas a gente vai tentar colocar num foco espiritual, óbvio. Sempre lembrando que nós vamos sair da caverna e vamos ver a luz, que a luz é a verdade, não a escuridão, que Platão estava querendo dizer há 400 antes de Cristo. Perfeito. Tão atual. Então fica feito o convite. Esse convite vai ser válido até meia-noite. Amanhã a gente zera, né? A gente encerra. Eu gostaria de fazer... Nós temos um limite dos grupos. Se eventualmente exceder, nós vamos abrir um terceiro grupo, tá? Eu não quero perder a qualidade do trabalho. Então, se eventualmente a gente vai ter um número também, porque eu cuido, zelo por isso, né? Eu quero que a qualidade permaneça. Então, eu prefiro fazer 4 vezes do que entuchar. Não é esse propósito, gente. O propósito é realmente a gente ter esse bate-papo, como nós estamos tendo aqui, descontraído. Nada distante de vocês. Eu quero estar junto de vocês nessa caminhada. Então, não dá para administrar 50 pessoas numa sala virtual, né? Então, por isso que eu tenho um número reduzido, e se exceder eventualmente, as pessoas vão saber, olha, nós vamos abrir um terceiro grupo, você aguarde a gente preencher um número mínimo do próximo grupo, tá? Mas sejam todos convidados, ok? Pessoal, eu quero reiterar aqui para vocês que
que eu vou estar lá com vocês, vou mostrar para vocês aqui de novo. A gente tem um grupo exclusivo, né, para a gente conversar, muito legal, a Matrix que o Marcos criou, e é tudo virtual. Infelizmente, eu gostaria de fazer presencial com o Marcos, que a minha mãe, a Leia, disse que é excelente a gente fazer presencial, né? Mas infelizmente hoje em dia está muito complicado essa questão, né? Vamos deixar para uma próxima. Então, pessoal, a última chamada, tá? Eu estou insistindo bastante porque eu gostaria que o pessoal do CNB fizesse comigo, ia ser muito legal. Né? Nós temos pessoas que são fiéis à casa aqui, que estão sempre online. Quem puder fazer vai se surpreender. Então, tá esse link aí, bit.ly/descontomatrix. Conto com a presença de vocês. Tá? Estou validando em meu nome aí o trabalho do Marcos. Uau! Opa! Olha lá, ó. Olha lá, olha aí, ó. Todos os cursos, retiros, palestras do Marcos são várias fichas que caem, muitas respostas do divino. Até mesmo daquelas perguntas que a gente nem fez, são todos bárbaros. Gratidão. Esse é o meu. Beijo, querida. Gratidão. Muito bom, viu? Muito legal. Marcos, vamos então, 2 horas? Uau, tá bom, hein? Tá bom. Desculpa, já. Cancela, né? Mas a gente ficava aqui, mas vamos ter muitos encontros ainda. Mas vamos fazer. Gratidão, viu? Gratidão é minha, estou muito feliz de ter dado esse espaço para você. Sim. Eu sei que quem souber aproveitar vai fazer bom uso e vai sair mais desperto da realidade, né? Da realidade que está aí por vir. Combinadíssimo, então, viu? Gente, boa noite. Muito obrigado. Marcos, deixa suas palavras aí para o pessoal. Bom, olha, gratidão imensa, né? Por esses 2 horas que tivemos juntos e nas bênçãos, né, dos céus e do plano espiritual. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos voltando para casa e nos reencontrando novamente do início, as almas afins, né? Então leve isso com muito no coração, porque nós somos bem-aventurados por estar numa live dessa, compartilhar um nível, né, de trabalho que só tem a acrescentar, porque amanhã vocês vão ser os semeadores, como nós hoje somos aqui, tá? Nós viemos aqui para inspirar, não é para controlar nada. Nós viemos inspirar porque amanhã você vai ser um inspirador, porque o mundo precisa de nós despertos. O mundo está clamando por amor. E isso que eu quero que vocês percebam, que nós vamos ser doadores de amor. Imensa gratidão. A gratidão é toda minha. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram na live aqui com a gente. Muito obrigado pelas mensagens, pela participação, principalmente porque a gente tem esse canal que as pessoas conseguem participar com suas palavras, né? Então isso é uma satisfação muito grande para mim, com certeza para o Marcos, de poder dar voz para as pessoas, fazer uma troca, mesmo nesse tempo que a gente não pode estar junto presentemente, trocar um abraço, trocar palavras, né? Infelizmente. Mas estou feliz de que a gente tem essa ferramenta de estarmos juntos por algumas poucas horas durante a semana, tá? Pessoal, espero ver vocês lá no curso, eu acho que vai ser excepcional, né? Eu já fiz um pré-curso aqui com o Marcos essa semana, que é um teaser do curso, achei fantástico, e o curso começa amanhã, espero ter vocês lá. E na semana que vem, no domingo, farei o Evangelho no Lar, às 8 horas, como marcado. E semana que vem temos mais lives, tá? Vamos agregando conhecimento, porque é o que o Marcos falou. A gente tenta trazer um pouco de luz para você levar um pouco de luz para fulano, que leva para cicrano, que leva para beltrano, vai expandindo o conhecimento do despertar para o próximo. O único intuito é esse, é expansão consciencial, porque somos todos um, e quanto mais o todo agrega conhecimento, mais nós evoluímos. Que assim seja, uma boa noite, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Gratidão aí imensa. Tchau, gratidão. Muito obrigado.